E aí, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai aprender como é que a gente determina o estado físico de uma substância a partir dos valores de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, lembrando que o ponto de fusão é aquela temperatura onde uma determinada substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, ela se funde, né? Ela derrete. E o ponto de ebulição é a temperatura onde determinada substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu trouxe para vocês hoje uma questão onde a gente vai ver uma tabela de ponto de fusão e ponto de ebulição. E a gente vai poder resolver, né, no quadro, tudo direitinho, para que vocês não restem dúvidas sobre como fazer as questões sobre esse assunto. Então, vem comigo. Então, gente, como eu falei no vídeo, né, aí tá a questão, ó, a gente tem uma tabela com os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição, né, em graus Celsius, para 6 substâncias diferentes. E o que ele pede? Ele diz assim, ó, observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias e identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido na temperatura de aproximadamente 34 graus Celsius, né? Então, o que ele quer? Ele quer saber, né, nessa condição de 34 graus, a partir dessas informações que ele dá, quem está no estado líquido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o estado físico de cada uma delas, no vídeo vocês vão ver, e depois a gente vai responder a questão e dizer qual delas está no estado líquido. Então, vamos embora. 1 hora depois. Então, vamos lá, gente. Resolver aquela questão, né? Então, antes mesmo da gente começar a resolver, eu vou fazer algumas pontuações sobre o que a gente estava conversando. Então, ó, primeiro aqui, vamos pensar nos estados, né? Que eu tenho um ponto de ebulição e um ponto de fusão, tá? O ponto de ebulição tá em rosinha aqui e o ponto de fusão tá em azul. Então, lembrando, ó, quando a gente tiver um valor de temperatura abaixo do ponto de fusão, então aqui, ó, bem para baixo, a gente vai ter a substância no estado sólido, tá? Quando eu tiver aqui, ó, uma temperatura acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição, ou seja, entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição, eu vou ter ela no estado líquido. E quando eu tiver uma determinada temperatura acima do ponto de ebulição, eu vou ter ela no estado gasoso. Lembrando que nos pontos de fusão e de ebulição, as substâncias elas têm uma transição de fase, ou seja, elas estão passando entre sólido e líquido, então a mesma fase ao mesmo tempo. Então, aqui no ponto de ebulição, ela vai estar em parte gasoso, que é a parte da substância que já atingiu, e em parte líquido. O mesmo ocorre no sólido. Transição de fase, sólido-líquido. Beleza? Então, vamos tentar resolver agora essa questão aqui, um por um, né? Analisar um por um. Então, ó, na tabela, ele diz o seguinte, que o ponto de fusão do metano é menos 138 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, até em azul, para não ter problema. Menos 138 graus. Isso para o metano. Vamos analisar primeiro o metano, tá? Então, isso para o metano. Então, menos 138 graus. Perdão, 183. Peguei o de baixo. Menos 183 graus. E o ponto de ebulição dele, ele vai dar como menos 162. E a condição que ele dá, que a gente quer descobrir, é 34 graus Celsius. Então, a gente vai pensar, né? 34 graus Celsius, ele estaria onde? Quando a gente olhar aqui, a gente está numa escala totalmente negativa. Então, se eu pegar essa escala e subir mais um pouquinho, eu vou ter um valor por aqui, ó, menos 162. Lembrando que não está em ordem, tá? Essa escala não está configurada corretamente, né? A gente não tem, né, a grandeza certa. Mas a gente vai subir aqui, ó. Se a gente pensar em 34 graus, ó, vamos dizer, tá por aqui, ó. Por aqui por cima. Por quê? Porque aqui eu tenho valores negativos e valores negativos. Então, esse valor 34 graus, ele está acima do ponto de ebulição. Então, a gente já viu, ó, que acima do ponto de ebulição a gente tem substâncias no estado
gasoso. Então, o metano, a 34 graus Celsius, ele está no estado gasoso. 2 horas depois. Então, gente, voltando aqui, eu dei uma apagadinha no quadro pra gente seguir com as outras substâncias que tá lá na tabela. Então, ó, a próxima substância é o mercúrio. Ele diz que o ponto de fusão do mercúrio é menos 38. Então, aqui em azul, eu vou colocar o ponto de fusão do mercúrio. Menos 38,8. E o ponto de ebulição dele é 356,6. 356,6. E a condição laranja aqui, que a condição que ele dá é 34 graus Celsius. Aproximadamente 34 graus Celsius. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o estado sólido, o estado dessa substância. Isso aqui vai para a parte que não é para aparecer, não. Então, ele quer saber o estado físico dessa substância, nessa condição. Então, vamos lá, ó. Ponto de fusão menos 38. Vamos pensar, 34, ele tá por aqui, ó. Temperatura laranja, então 34 graus. Então, 34 graus tá aqui, ó. A gente tá acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição. Então, a gente tá entre os pontos de fusão e de ebulição. Então, a gente tem ele no estado líquido, né? Como a gente já viu aqui. Então, o mercúrio, ele está no estado líquido. Vou anotando aí pra gente poder separar no final. Então, ó, eu quero dizer isso. Por isso que a gente encontra os mercúrios presentes no termômetro. Hoje em dia, alguns termômetros, eles já não possuem mais mercúrio, né, por ser um metal tóxico, mas a maioria dos termômetros, ela é incorporada de mercúrio, né, que faz essa variação de temperatura, porque ele é um metal que é encontrado no estado líquido a uma temperatura, ó, de até 356 graus. Então, ele é possível medir a temperatura a partir dele. Então, vamos para o próximo. O próximo vai ser o álcool. Então, ele diz, ó, que o ponto de fusão do álcool é de menos... Tá horrível essa letra. Menos 114 graus. Então, esse menos 114 graus, vou apagar aqui também. Menos 114 graus é o ponto de fusão. E o ponto de ebulição é 78. Então, a gente tem um ponto de ebulição 78. Vai acontecer a mesma coisa aqui para o álcool. Ó, a 34 graus, ele vai estar o quê? Numa temperatura acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição. Então, estará no estado líquido. Vai ter a mesma situação. Agora, vamos para a água, tá? Eu já dei uma apagada aqui, ó. Tem uns cortes aí. Vamos lá, água, ponto de fusão da água, 0 graus, ó, a gente bem conhece, né, o estado que ela vai passando para sólido. E o ponto de fusão, de ebulição, 100 graus, perdão. Então, a 34 graus, ó, ela vai estar aqui, ó, acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição, ou seja, está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, a gente vai ter água a 34 graus, líquida. Vamos para a próxima, chumbo. Chumbo, ponto de fusão do chumbo, 327 graus, ou seja, muita temperatura para você conseguir começar a derreter o chumbo, ó, 327 graus. E o ponto de ebulição dele, 1749. Então, ó, a 34 graus... ele não só está abaixo do ponto de ebulição, como ele também está abaixo do ponto de fusão, gente, ó. Porque, ó, 327 é maior do que 34. Então, ó, se a gente for, a gente vai mudar essa escala, a escala vai descer pra cá, ó. Continua aqui no infinito, então, 34 vai estar abaixo de 327. Então, qual é o estado físico do chumbo a 34 graus? É sólido, né? Eu nunca vi chumbo líquido sem ser forçado. Então, pro chumbo, ele vai estar sólido, porque eu tô aqui abaixo, tá bom? Então, vamos pro último, ácido acético. O ácido acético, o ponto de fusão dele é 16,6. Então, eu vou apagar aqui, ó. 16,6. E o ponto de ebulição dele é 118. Então, ó, 118 tá por aqui. Então, a gente tem situação parecida quando a água, quando o álcool
34 graus, ó, eu estou acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição. Então, eu estou aqui no estado líquido. Agora eu vou apagar o quadro e vou colocar em resumo todas as substâncias que estão no estado líquido pra gente ver. 3 horas depois. Então aqui, ó, gente, em resumo, a gente tem, ó, que a 34 graus o metano ele vai estar gasoso, o mercúrio líquido, o álcool líquido, a água líquida também, o chumbo sólido e o ácido acético líquido. Então a gente resolve a nossa questão, né, dizendo que apenas no estado líquido vai estar o mercúrio, o álcool, a água e o ácido acético. Os demais, né, estão em estados físicos diferentes. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas, né, que apareceram durante as aulas, e até o próximo vídeo. Tchau!